Fala galera, professor Éder mais uma vez na área para conversar um pouquinho hoje com vocês sobre o histórico da industrialização no Brasil. Houve um tempo no Brasil que era proibido ter indústrias, por exemplo. A grande maioria dos produtos, quase 90%, era importado, então a gente comprava de fora. Por quê? Porque o foco no Brasil era agrícola, não tinha esse interesse em trazer a indústria para cá. Só que, com o decorrer da história, algumas mudanças foram feitas na economia do Brasil e uma dessas foi a chegada da indústria no Brasil. Então a gente vai separar esse período em alguns impulsos, certo? Então o primeiro impulso que a gente vai trabalhar é as grandes guerras mundiais. As grandes guerras mundiais foram um fator quase que predominante na chegada, na entrada da indústria aqui no Brasil. Primeiro, porque a gente tem que entender que durante a Primeira Guerra e a Segunda Guerra Mundial, o Brasil importava muitas coisas que vinham de fora. Só que as indústrias desses países, principalmente europeus, eles estavam focados agora em outras coisas. Eles pararam a produção para trabalhar na indústria bélica. Então o foco deles agora era construir armamento. Então o Brasil se viu quase que necessitado de muitos produtos básicos, principalmente no setor primário que vinha, né? Produtos industrializados, mas que se tratavam em questão agrícola, né? Dos setores primários. Então o Brasil se viu muito necessitado. Então isso foi uma visibilidade para o Brasil, para perceber que ele não precisava ser tão carente, né, em relação àquilo que vinha de fora. Então ele podia produzir sozinho isso. Então na Primeira Guerra Mundial, o Brasil começa a produzir indústrias alimentícias, que é o primeiro foco do Brasil no primeiro momento, e começa aí a parar um pouco de se preocupar com aquilo que vinha de fora. Então o foco era produzir internamente. Já na Segunda Guerra Mundial, o fato mudou um pouco, porque a Europa estava em guerra novamente, daí agora é o Brasil que aproveita o cenário aí para exportar os seus produtos. É quando o Brasil começa a trabalhar aí a exportação. Ainda na Primeira Guerra Mundial, a gente tem o fato que depois que a guerra acabou, a gente tem a Grande Depressão, que a gente vai chamar de crise de 1929. Mas para isso a gente vai ver um pouquinho, porque o Getúlio Vargas é um personagem aí determinante nessa questão aí do primeiro impulso. Por quê? Durante a crise de 1929, os Estados Unidos ele vendeu muitos produtos para vários países do mundo, principalmente na Europa, durante a Primeira Guerra Mundial. Assim como a Europa estava preocupada em fazer armamento, era ele que disponibilizava alimentos, entre outras coisas, né? Até mesmo matéria-prima para isso. Quando a Europa começou a se restabelecer, os Estados Unidos teve uma quebra econômica, né? Então, automaticamente ele parou de produzir muitas coisas e pararam de importar muita coisa. E nessa época, o café era a nossa principal economia. E quando o café para de produzir, os cafeicultores começaram a perceber que eles precisavam aí investir em outro ramo. Então a crise de 1929, Grande Depressão para os Estados Unidos, foi um grande impulso na nossa economia. Getúlio Vargas também vai desenvolver a indústria de base, eu chamo a atenção na Companhia Siderúrgica Nacional e na própria Petrobras, que ele criou, e ele também vai investir muito na diminuição da importação de produtos primários. Já no segundo impulso, a gente tem a chegada das multinacionais. O que são as multinacionais? Empresas que têm grandes sedes em países geralmente desenvolvidos e vão criar aí algumas filiais, né? Então, aí a figura importante nesse período é o Juscelino Kubitschek. Ele é que vai atrair, né, a Volkswagen, a Ford, a Fiat, né, para cá, para dentro do território nacional. E para isso ele vai fazer vários incentivos fiscais, vai facilitar esse acesso para eles, né? E vai investir também em aeroportos, portos, vai construir rodovias, todas as coisas que ele vai facilitar. Como é que é a indústria no Brasil hoje? A indústria ela é importante, eu coloquei até uns dados aí, né? Com a Embraer, que é uma das nossas maiores indústrias, 13% da população economicamente ativa trabalha nas indústrias, é pouco por conta da tecnologia. Ela representa 22% do produto interno bruto, então é bastante coisinha, tá? Quase um quarto aí, né? E ela também é presente hoje em polos tecnológicos, em campanhas de pesquisas e tudo mais. Só por questão de curiosidade, quando a gente fala de industrialização, não tem como separar a industrialização de urbanização. A industrialização vai ocasionar a urbanização, então quando as pessoas começam a sair do campo e vão para a cidade em busca desses empregos, a gente vai chamar de êxodo rural. As pessoas saem do campo e vão para a cidade,
aí trabalhar para a questão de melhor qualidade de vida e tudo mais. Então esse enchimento nessas cidades que eram pequenos vilarejos vão se chamar de urbanização, né? Então a gente tem também aí a hierarquia urbana hoje. Metrópole, um grande centro, com grandes serviços aí e influências de centros regionais. A capital regional, que aqui para nós que eu estou gravando o vídeo, moro em Araranguá, é Criciúma, no caso, né? É uma cidade média que tem grandes serviços. Um centro subregional, ali eu botei Araranguá, que é a cidade onde eu moro, né? Que tem aí é pequeno porte, mas tem coisas necessárias. E o centro de zona, que também pode ser chamado de vila, né? Que é uma cidade bem pequena, que não tem aí tudo que a gente necessita nela. Beleza? Espero que você tenha gostado desse vídeo sobre industrialização e urbanização. Dúvidas, coloque aqui no comentário que a gente continua conversando. Se você ainda não se inscreveu, se inscreva no nosso canal, ative o sininho e curta esse vídeo aí para melhorar e ajudar o nosso engajamento. Beleza? Beijo no coração, galera. Abraço.